Jesus. Amém e amém. Convido o Ministério de Louvor para estar aqui na frente, nos conduzindo a Deus em adoração. Meu irmão, minha irmã, eu vou até pedir para, enquanto o Ministério está vindo, está se aparamentando, peço que você sente um segundinho, porque sentado vai ficar mais fácil de você me ajudar, fazendo um favor que eu vou lhe pedir agora. Olha só, você que está, e quase todos os irmãos aqui estão na nossa linha de transmissão. Eu estou mandando agora para o WhatsApp de todos vocês o link com esse culto. Esse é o link do culto. Alguns já estão online, ok? Você que está aqui, evidentemente, não precisa ficar online. Mas eu preciso que peço que nesse momento, você que está com o seu smartphone, nesse momento você acesse esse link. Nesse momento, você que está com o seu smartphone, você acesse esse link e aí você passe a seguir esse canal, que é o canal da nossa igreja. Você acesse esse link e aí se você ainda não está seguindo, muitos dos irmãos já atenderam esse chamado mais cedo quando eu enviei no grupo. Se você não teve essa oportunidade, está tendo agora de novo. Peço que você, então, siga esse nosso canal. Você se inscreve nele, ok? Se inscreveu nele. Inscreveu, ok? Aí você acessa o vídeo agora, ok? Você dá um joinha. Você acessa o vídeo agora e você dá um joinha. Depois que você fizer isso, tá difícil, né? Tô indo devagar ou rápido. Aí você copia o link que você recebeu, envia para pelo menos um contato que não está aqui, para esse contato assistir o culto hoje, onde ele estiver. Alguém que você sabe que por qualquer razão não está em nenhuma igreja hoje. Então você copia esse link, envia para ele. Tem gente que enviou para mim, eu estou aqui, né? Envia para essa pessoa, um parente, um amigo, para que ele assista o culto. Amém? Depois que passar isso, nós vamos desligar os nossos dispositivos. Todo mundo já fez? Todo mundo já deu joinha, entrou, compartilhou? Amém? Agora, ó, olha lá para trás, todo mundo para a câmera e dá um tchauzinho para a câmera. Ó. Olha lá, ó. Dá um tchauzinho lá em cima, a câmera de lá baixo do relógio. Ó. Aleluia, glória a Deus. Tchauzinho pra câmera. Vamos adorar ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento, obra do seu poder. Esse é o convite a você, meu irmão, minha irmã. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento. Que você possa adorar esse Deus nessa noite com toda a sua força, com todo o seu fôlego, porque Ele tem sido bom. Que você possa adorar esses fiéis, mas Ele é fiel. Somente a Ele seja a glória nessa noite. O seu fôlego, as suas palmas, a sua voz, o seu levantar de mãos, o seu ajoelhar, esteja à vontade. Não precisa de indicação, porque você pode adorar o Senhor com o seu coração, com o desejo do que você desejar orar, desejar vir ao altar e cantar o cântico aqui, ajoelhado. Você está na casa do Pai, amém? Vamos louvar a Ele, que Ele se entregou por nós. Cantar o cântico aqui, ajoelhado. Vamos louvar a Ele, que Ele se entregou por nós. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, se esvaziou e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte.
o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome. Abriu mão, ele abriu mão da sua glória. Louvemos. Abriu mão da sua glória, Semelhante a nós, e semelhante a um homem, se esvaziou e servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, até no inferno. e debaixo da terra. Ele vai lá e pega a chave. Nome de Jesus, Todo joelho vai se dobrar e se dobra mesmo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele cura, Ele sara, Ele salva. e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Mais uma vez, maravilhoso. E príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da última vez. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim. Declare isso ao Senhor. Tranquei a porta, Abrir meu coração. abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Glória a Deus. Amém, Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigada. A glória do Senhor está sobre nós. O que seríamos sem Ele? Deixa a glória do Senhor entrar no seu coração, porque Ele só entra quando você abre a porta. Então abra a porta do seu coração e veja nessa noite o que a glória do Senhor vai fazer na sua vida, sobre você. Você que está aqui e você que está em casa também. Veja nessa noite o que a glória do Senhor vai fazer sobre a sua vida, sobre você. Você que está aqui e você que está em casa também.
eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga glória, diga glória, 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 aleluia. Glória a Deus. Glória. Glória. Diga santo. 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 Ele é santo, ele é santo.
Deus. Nessa noite nós te clamamos nesse lugar. Que venha o teu reino. Que se estabeleça a tua majestade nesse lugar, ó Deus. Na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus forte, Deus poderoso. Aleluia. Deus poderoso. Deus supremo. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Quem sabe viver onde eu estiver. Oh, aleluia! Oh Deus maravilhoso, santo, 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 santo é o Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. Nós clamamos a tua presença aqui nesse lugar. Nós festejamos, Senhor Deus, a tua presença. Nós nos quebrantamos aqui, Senhor, nesse altar e nesse templo diante da tua glória, Santo de Deus. Pai amado, que esses louvores, Pai, eles tenham tocado aí no teu trono de glória, eles tenham chegado pertinho de ti, Senhor, aceita a nossa adoração, que ela continua, Pai. Esse culto é um serviço de adoração ao teu nome. Recebe, Senhor, e se agrada, ó Deus, do nosso sacrifício de adoração e sacrifício de louvor. Em nome de Jesus nós clamamos a ti. Amém e amém. Aleluia. Os irmãos podem assentar por um instante. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Os irmãos podem assentar. Oh, Jesus maravilhoso. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Nesse momento agora, com as nossas ofertas, os nossos dízimos, eu peço para que você, meu irmão, minha irmã, mesmo assentado, abra a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, o versículo 10. O profeta Malaquias, ele é o último livro dos profetas antes do livro de Mateus, então é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Enquanto os irmãos vão abrindo, vai aparecendo na tela também. Os irmãos percebam que a partir de agora, aí nos bancos, nas costas dos bancos, há dois tipos de envelopes diferentes. Os envelopes de dízimo, os irmãos já estão familiarizados, são os envelopes vermelhos. Nesses envelopes de dízimo vermelhos, você fique à vontade, meu irmão, minha irmã, para colocar o seu dízimo, e aí você se identifique, coloque o seu nome no espaço para nome, e se quiser também coloque o valor, embora ele vai ser conferido pelo tesoureiro, mas de modo que se você esquecer de colocar o valor não há problema, mas fique à vontade também para colocar o valor por escrito. E coloque o mês referência, isso no envelope vermelho, que é o envelope de dízimo. E a partir de agora, nós também temos o envelope amarelo. O envelope amarelo. O envelope amarelo é para oferta. E aí, nesse envelope amarelo, você coloca a sua oferta para não trazê-la mais na mão, porque isso dá uma privacidade ao irmão e à irmã que vai ofertar. Então, independente do valor que você vai ofertar, você coloca no envelope amarelo, traga e deposita. Isso também ajuda o nosso querido tesoureiro. Você coloca no envelope amarelo, traga e deposita. Obrigado, minha querida irmã. E você que está em casa, está sendo aqui lembrado ao pastor, que o QR Code, você que está em casa, acompanhando essa primeira transmissão ao vivo do nosso culto, você também pode fazer a sua oferta de casa, entregar o seu dízimo de casa, através do QR Code, através da chave Pix, que é o CNPJ
da nossa igreja. Sempre que você fizer por transferência eletrônica, observe se aparece o nome da igreja metodista, ok? Então é uma conta PJ, o CNPJ da nossa igreja. Dito isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ficar de pé. Aliás, eu fiz isso na terça-feira, fiquemos de pé. Eu fiz isso na terça-feira, que foi o dia dessa semana em que pela primeira vez nós usamos esse envelope amarelo, que é coisa que a gente inventou essa semana, né? Você que entrega a sua oferta sempre através de e-mail eletrônico, hoje um pouco mais de 50% dos irmãos estão transferindo de forma eletrônica. E aí você fica assim, puxa vida, mas eu não tive aquele momento tradicional, né, de consagração. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a pegar um envelope amarelo mesmo vazio. Você que não está hoje com o seu envelope de dízimo, nem depositará uma oferta física, mas você que fez a oferta o fará de forma eletrônica. Ou mesmo você que hoje ainda é dia 1º, não veio preparado para ofertar. Pastor, mas eu hoje não trouxe oferta. Não tem problema. Você vai pegar profeticamente um envelope amarelo. Esse envelope amarelo, ele é reutilizável. Depois que o tesoureiro ele contabiliza, como o amarelo de oferta, nada vai escrito nele, ele retorna e o tesoureiro utiliza de novo. Então não haverá nenhum problema. Pegue o envelope amarelo para que todos nós venhamos aqui na frente hoje. Pastor, mas eu vou botar o envelope vazio. Não tem problema. Se você não vai trazer uma oferta física nesse momento, isso vai ser um símbolo da sua entrega. Porque, na verdade, graças a Deus, o nosso Senhor não precisa do nosso dinheiro, amém? Não precisa. Isso faz parte da nossa adoração, da nossa forma de contribuição para a obra do Senhor aqui nesse lugar, mas Ele é o dono do ouro e da prata. Quando Ele quer, Ele multiplica, Ele faz cair maná do céu, Ele dá o jeito dele, o nosso Deus, tudo acontece. Então, é um ato profético. Ah, pastor, eu estou desempregado. Então, isso que você vai trazer o envelope amarelo é um ato profético e as portas dos céus vão estar sendo abertas para você. É uma oração que eu já faço em nome de Jesus. Então, você vai trazer o envelope mesmo vazio, colocar aqui no gasofilaço como um ato profético. Vamos orar. Pai amado, eu coloco na tua presença agora cada irmão, cada irmã, Senhor Deus, que nesse momento vai ofertar a Ti, nessa continuidade, Pai, de tempo de adoração, de tempo de louvor. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Te damos graças porque o Senhor tem sustentado o seu povo e que nesse momento, ó Pai, que essas ofertas serão trazidas do Teu altar. Elas sejam, Senhor Deus, abençoadas e abençoado seja cada irmão e irmã, Senhor, que entrega a sua vida nesse altar, nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Adoremos ao Senhor enquanto trazemos as nossas ofertas e diz: nessa noite nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Adoremos ao Senhor enquanto trazemos as nossas ofertas e diz: chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, frutas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, de vida, paz e perdão, os pecadores indignos, graças dos céus obterão, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, frutas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dai-nos o gozo dos frutos do
os seus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Senhor, tudo é teu e do que é teu mudamos. Abençoa, Senhor, as ofertas e dízimos aqui depositados, que sejam usados exclusivamente para a tua obra aqui nesse lugar. Dá, Senhor Deus, sabedoria e cada vez mais responsabilidade aos líderes, Senhor, da área financeira da nossa igreja, para que eles usem esses valores com diligência. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. As crianças fiquem aí mais um tempinho ainda, só um segundinho. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar aqui à frente, assim como nós começamos a fazer disso uma tradição a partir da semana passada, todos os irmãos e irmãs que fizeram aniversário de segunda-feira para cá, dessa segunda-feira até hoje, seja aniversário de nascimento ou aniversário de casamento. A irmã Maria já vai pela... O Arthur fez aniversário, a Clara? E eu papei mosca. Meu Deus do céu, eu papei mosca com a irmã Maria Clara. Irmã Silvana fez aniversário? Meu Deus do céu, eu papei mosca de casamento. Venha cá, irmã Silvana de casamento, irmã Maria Clara de nascimento, irmã Maria de nascimento na terça-feira, de casamento. Maria do Carmo e Maria Clara. Maria Clara e Maria do Carmo. Você está pensando que o seu pastor errou, né? Mas o seu pastor não errou. Maria do Carmo e aleluia. Mais alguém fez aniversário de terça-feira, de segunda-feira para cá? Não? Então vamos orar aqui, irmã Maria Clara, como que eu papei mosca com essa dia. Vamos, a minha ovelha mais antiga daqui da igreja, né? Porque já é minha ovelha, já venho pescando ela desde 2016, né? Então não podia deixar isso passar em branco. Foi culpa da semana de declaração do imposto de renda, minha irmã. É complicado, essa semana é complicada. Vamos orar então. Pai amado, eu quero te agradecer pela vida da Maria Clara, da Silvana, da Maria do Carmo. Deus amado, essas irmãs, Senhor Deus, que nesta semana fizeram aniversário de casamento, aniversário de nascimento, abençoa as tuas filhas, Senhor Deus, que hoje ainda seja tempo de comemorar, que hoje ainda seja tempo da continuidade da alegria. Pai amado, que essa primavera que começa, Senhor Deus, nova na vida, Senhor Deus, das irmãs que fazem mais um ano de vida, bem como na irmã, Senhor Deus, que celebra a boda. Pai amado, que seja uma primavera de alegrias, que seja, Senhor, um tempo de bênção, que seja, Senhor, um tempo, Senhor, de vitória. Abençoa em todas as áreas de suas vidas, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, uma salva de palmas para os aniversariantes. E no fim do culto, se abrace cada uma das aniversariantes. Deus abençoe. A nossa sociedade de mulheres, ela em breve, eu penso que já, talvez no domingo que vem, estará sempre presenteando com uma lembrancinha os aniversariantes. São projetos da Sociedade de Mulheres. A irmã Marisa já está trabalhando nessa diretiva. E aí, a partir da semana que vem, penso que isso já estará funcionando, ok? Porque eu pedi para as crianças ficarem ainda, porque nós vamos ministrar a ceia do Senhor agora, nesse momento, antes da mensagem, como fizemos pela manhã. Nós desejamos fazer a ceia do Senhor, desejamos trabalhar a ceia do Senhor com um tempo mais privilegiado, com uma liturgia
mais perfeita. Até porque, irmãos e irmãs, agora, como disse no início do culto, o culto é transmitido online. E eu passei o link para o Bispo Bruno. O Bispo Bruno está me vigiando. E a Bispa Marisa, né, que é a Bispa Emérita, está aqui no nosso distrito, também recebeu o link. E eu não posso fazer vergonha, viu, Bispo Bruno? Bispa Marisa, direitinho, estou fazendo certinho. Então nós vamos ministrar a ceia do Senhor da forma litúrgica. E aí tem menos chance de eu não fazer a ceia, tem menos chance de eu não fazer a ceia de uma forma louvável se a gente faz com mais tempo agora, certo? Então eu peço para que a irmã Marli venha aqui aqui na frente, me auxiliar, amém? Faz com mais tempo agora. A irmã Marli pode chamar os irmãos que a irmã separou ou está separando para auxiliá-la. Irmã Marileia e irmã Silene. Pode chamar os irmãos que a irmã separou. Amém? Então a irmã Marileia e a irmã Silene pode ficar de frente para a igreja. Aí, aleluia. Glória ao nosso Deus. Amém? Convido a igreja a mesmo assentados, fecharem os olhos. Vamos fazer a oração de consagração dos elementos. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, um memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo-os segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Amém. Aleluia. Irmãos e irmãs, nós prosseguiremos com a oração de humilde acesso. Então, nesse instante, o irmão e a irmã terá 30 segundos para refletir, pensar sobre sua caminhada. A palavra do Senhor nos orienta que Ele é fiel e justo para perdoar pecados, mas nós temos que saber do que Deus precisa nos perdoar. Então, é você com o Senhor nesse momento, após esse tempo que você, ou ajoelhado, ou mesmo assentado, ou de pé, quem preferir, ficar à vontade, faça a sua oração de humilde acesso, faça a sua confissão de pecados nesse momento, se é o caso, e você tem esse tempo agora de intimidade com o Senhor. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com o Teu Espírito e abençoes as dádivas do pão e do vinho. A fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé
e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Os irmãos podem voltar a sentar-se. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia. Glória a Deus. A mesa está preparada, o Senhor ressurreto e presente conosco nos convida para celebrarmos a sua ceia. Meu irmão, minha irmã, fiquemos de pé. E enquanto adoramos ao Senhor com uma canção, você pode vir pelo centro, pegar os elementos da ceia do Senhor, retornar pelas laterais ou pelo centro, se for possível, e retornar ao seu lugar para juntos cearmos quando todos estiverem municiados. Podem vir. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Eu sou livre de Jesus. Eu sou livre para adorar. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos cantar novamente essa canção. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue.
tua cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lava os pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Eu peço que a minha esposa venha, venha aqui cear comigo, que nós vamos ter que dividir o cálice e o pão. Não tem problema, irmã Mali, não tem problema. Graças a Deus nós estamos tendo esse problema de ter acabado, não é? Toda a bandeja foi utilizada. Uma bandeja é pouco, glória a Deus, aleluia. Não tem problema, eu compartilho aqui com a minha esposa. Todo mundo foi servido? O Cauã foi. Não foi não? A mãe divide lá com o filho, vamos lá. A mãe divide com o filho. Aleluia. Glória a Deus. Ué, apareceu? Aleluia. Mas já que você subiu, fica aqui, meu amor. Aleluia. Glória a Deus. Cear a ceia do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, fez oração de humilde acesso. Nós consagramos os elementos, fizemos a cerimônia do memorial. E agora é o tempo que nós celebraremos essa ceia. Comendo do pão e bebendo do vinho. Ah, o sacrifício que o pão da vida fez por nós. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi fiel ao compromisso dele com o Pai. E por mim e por você ele morreu, mas ele ressuscitou. Então agora você que tem ciência do sacrifício de Cristo Jesus pela sua vida, coma do pão. Aleluia. Glória ao nosso Deus. E você feliz, porque você vive pela ressurreição de Cristo. Você vive pelo sacrifício do nosso Senhor por nós. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E o seu sangue nos livrou, o seu sangue nos salvou. Bebei do cálice. Glorifica o nosso Deus. Aleluia, abre a sua boca e fale com o Senhor, não importa o burburinho que se fará agora. Glorifica o teu Deus, dá um aleluia, dá um glória a Deus,
Bradam graças a Deus. Adore ao Senhor. Louve ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele vive, Ele reina. Aleluia! Glória ao nosso Deus. Aleluia. Agora nós vamos repetir um ato que nós fizemos essa manhã. Eu peço que o Ministério do Louvor se desaparamente aí dos seus instrumentos, o batera pode sair dali também, e nós vamos, o louvor vai fechar comigo aqui. Os irmãos vão vir aqui na frente, todos os irmãos, e nós vamos fazer um círculo. Então você dê as mãos. A nossa irmã Fátima, ela vai estar ali, a única que vai ficar lá, e o Júlio, porque tem que ficar na mesa. Então o seu pertence está muito bem vigiado, a irmã Fátima está ali observando. Nós vamos fazer um círculo com os bancos por dentro. A irmã Sônia esteve pela manhã, não esteve, irmã Sônia? Então, acho que daí dá para fazer o que eu quero, não é, irmã Sônia? Isso, olha, assim, fecha o círculo. Em vez de dar as mãos pela mão, você... Será que vai dar a igreja toda? Vai, circula a igreja toda. Aleluia, circulou a igreja toda. Aleluia. Aí agora, ó, vamos chegar aqui mais para frente, ó. Aqui, Júlio, aqui, irmão Júlio, chegamos mais para frente nós, eu acho que vai dar. Fecha aí, fecha aqui, isso. Isso. Faz lá no Júlio, no mesmo banco. Isso. Isso. Porque nós vamos fechar ainda mais, irmãos. De braço dado, agora nós vamos abraçar, ó. Igual eu estou abraçado aqui com o Maguinho, ó. Igual o meu batera está abraçado aqui comigo, ó. É uma aliança em abraço. Amém? Amém? É uma aliança. Jesus é a nossa aliança. Marcelo, entra aí, Marcelo. Marcelo, entra aí, isso. Acha um lugar aí, Marcelo. Aí a esposa aí, ó. Aleluia. Dá para encostar aí, ó. Vamos lá. Lá. Dá não encostar? Então, estica aí então, varão. É a nossa aliança. Meu irmão, minha irmã, ó. Isso aqui é um ato profético, mas o que está ligado no céu está ligado na terra. Essa igreja está aliançada. Amém? O corpo de Cristo está aliançado. Amém? Senhor Deus e Pai, eu clamo a Ti que daí, Senhor Deus do alto, de onde o Senhor tem uma visão privilegiada, Deus, desse ato simbólico aqui, dessa aliança. Senhor Deus, o Senhor nos conceda a Tua bênção. Ó Pai amado, que caia por terra, Senhor Deus, todo disse-me-disse, que caia por terra, Senhor, toda tristeza, toda dificuldade de relacionamento entre irmão e irmã, que caia por terra, Senhor Deus, todo mal entendido que possa haver entre a parentela um do outro, que seja, Senhor Deus, reconstruída a aliança do casamento, que seja reconstruída a aliança entre pais e filhos, que seja reconstruído a aliança entre, Senhor Deus, funcionário e patrão, que seja reconstruída a aliança entre ovelha e pastor, entre irmão e irmã, entre amigos, entre irmãos, porque, Senhor Deus, é muito bom e agradável ao Senhor que os irmãos vivam em união. Deus amado, nós honramos o sacrifício de Cristo Jesus, amando uns aos outros, cumprindo o mandamento do Senhor, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Que essa aliança que o Senhor observa daí do alto, se ela está um pouco torta, se ela não está ainda totalmente redonda, Senhor, daí da onde o Senhor está vendo, é porque nossa caminhada de fé ainda está em curso, é porque ainda precisamos ser aperfeiçoados por Ti. Vem, Deus, vem e nos aperfeiçoa,
Que, Pai, nós sigamos, Senhor Deus, a caminhada, Senhor Deus, rumo à perfeição cristã. Nos abençoa, Senhor, e Deus abençoa todas as nossas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o irmão e irmã pode tomar o seu lugar, ao mesmo tempo que os irmãos estão tomando o seu lugar, que as crianças venham aqui na frente, trazidas pela irmã, pela irmã que vai ficar com elas. Eu entendi que será a irmã Renata, não é isso? Ótimo, vem cá então, irmã Renata, aleluia, glória a Deus. As roveninhas também estão aí que eu vi. Cadê as roveninhas? Já foram as roveninhas? Vem cá, vão receber oração. Cadê a roveninha menor? Já picou a mula? Cadê a roveninha menor? Vem cá, roveninha menor. Vem cá, querida. É muito linda, ó. Só tem criança linda, aleluia. Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por cada uma das crianças que estão aqui presentes. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, que quando elas estiverem lá com a tia Renata, elas aprendam, Senhor Deus, da Tua palavra, na linguagem específica que será direcionada para elas. Que nas brincadeiras que ocorrerão, Senhor Deus, lá, Senhor Deus, com os brinquedos, tudo também corra bem. Que Deus, elas sejam obedientes e tudo funcione direitinho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe minha querida irmã Renata. Vai lá, crianças. Deus abençoe. Aleluia. Meu irmão, minha irmã. Esse negócio de fazer o culto transmitido e ao vivo, meus irmãos e minhas irmãs, não é fácil não, é a primeira vez. Olha que é um dia frio, né? Está esfriando aqui, mas é a primeira vez que eu fico suando nesse altar. Eu não sei se é medo, eu não sei se é vergonha, porque agora, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho que ter moderação ao falar, né? Eu agora tenho que vigiar, não é? Eu não vou mais poder, né? Vocês sabem, né, meus irmãos? Está gravando, o bispo está vendo. Bispo está vendo. Então, eu até vou fazer uma pergunta aqui. Quem está feliz porque o pastor vai ter que se moderar agora no falar? Levanta a mão. Ô, meu bispo, você está vendo, né, meu bispo? O bispo está vendo, vocês me entregaram, irmãos. Puxa, a vida era para ninguém levantar a mão. Ai, meu Pai eterno. Irmão, irmã, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Olha, de todos que levantaram a mão, ô Arthur, você foi a pessoa que mais me surpreendeu. Eu não acreditei que você ia levantar a mão. Irmão, irmã, Mateus capítulo 26. Versículo 26 a 30. Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 30. À medida que os irmãos encontrarem o texto, peço a gentileza de ficarem de pé. Quem não trouxe a Bíblia ou não está conseguindo encontrar, tem nas telas. Ok? Mateus, capítulo 26, verso 26 ao 30, primeiramente, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue,
o sangue da nova aliança, e derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Até aí, agora eu peço que os irmãos pulem para o texto em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. 2 Pedro, lá para frente da sua Bíblia, também vai aparecer nas telas, ok? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Espera aí que eu estou com a mão esquerda. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Só o início, repetindo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Até aí, que Deus abençoe a sua palavra. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, lá naquela noite em que os discípulos se reuniram para aquela que nós chamamos de a última ceia, a ceia dos 12 com Jesus, a ceia do Senhor. Nós chamamos de a última ceia, porque nós sabemos que foi a última ceia do Senhor Jesus com aqueles 12, mas os 12, talvez, e muito provavelmente, não tinham essa ideia, não tinham essa ciência de que aquela seria a última oportunidade, a última ceia, a última refeição, o último momento de tranquilidade com o seu mestre, com Jesus. Embora Jesus, o mestre, vinha avisando aos seus discípulos nos últimos 3 anos de que ele era o Cordeiro, eles estavam na Páscoa, era Jerusalém, ele era o Cordeiro Pascal, estava tudo claro. Jesus vinha dizendo para eles que, segundo toda a tradição bíblica, estava apontado que ele precisaria ser sacrificado. Como cordeiro, ele seria entregue em sacrifício, ele seria morto. Jesus vinha avisando aos seus 12 amigos, aos seus 12 alunos, aos seus 12 discípulos e demais testemunhas que também assistiam às suas ministrações, que esse dia estava por chegar. Ainda assim, eu entendo que a maioria, se não todos, os seus discípulos não tinham essa ciência, não sabiam que aquela era a última oportunidade de tranquilidade com o seu melhor amigo, com o seu mestre, com o seu Messias. E eu digo isso porque Jesus, um tempo depois disso, vai para o Getsêmani. E quando ele vai para o Getsêmani, daqueles 12, ele leva 3 para que ficassem ali com ele, vigiando, enquanto ele estivesse orando, enquanto ele estivesse se preparando com o Pai, para o momento que estava por chegar. E por 3 vezes Jesus retorna e esses estão dormindo. Então, vê-se que eles estavam, penso que todos os discípulos, eles ficavam
meio que estressados o tempo todo. Ser discípulo de Jesus não deve ter sido também muito fácil, né? Era uma tarefa estressante. Cada um com os seus dons e talentos tinham sempre alguma coisa a fazer. Simão o Zelota, ele talvez se preocupasse mais com a questão da segurança de Jesus, então ele devia ficar sempre agitado. Será que vai vir alguém agora? Pedro se considerava, e talvez o fosse realmente, o melhor amigo de Jesus na terra, e como líder dos outros 12, ele tinha com certeza uma preocupação diferenciada. Mateus e João estavam preocupados, talvez, em fazer pequenos relatos do que seria os evangelhos que viriam a escrever no futuro. Então, todos eles tinham muitas atividades e isso devia ser um tanto quanto estressante. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nada justifica que quando Jesus pede para que aqueles 3 amigos, aquelas 3 pessoas especiais, ficassem ali acordados naquele momento, nada justifica que eles dormissem. Aquele era um momento importante, aquele do Getsêmani que vai acontecer após aquela que nós estamos chamando de a última ceia. O fato de esses 3 melhores amigos de Jesus, essas 3 pessoas muito preocupadas com o bem-estar de nosso mestre, essas 3 pessoas que eram muito atentas ao seu ministério, tudo indica que elas não tinham a exata noção de que aquilo que havia acabado de acontecer em Mateus, capítulo 26, verso 26, tinha sido exatamente a última ceia. Talvez eles tivessem observado aquele momento, apesar, de novo, de que as palavras de Jesus durante essa última ceia tenham sido bem claras com relação ao que estava por acontecer, talvez eles pensassem que teria sido aquele momento mais um dos muitos momentos espetaculares que eles tiveram com Jesus, porque eles tiveram em 3 anos uma imersão em um sem número de acontecimentos extraordinários. Já pensou? Você, crente no Senhor Jesus, você testemunhar com os seus olhos, há 2024 anos atrás, mais ou menos, os sinais, os prodígios produzidos por mão do Jesus histórico, do Jesus de Nazaré, do filho do carpinteiro, você ali, sentindo o perfume da rosa de Saron pertinho, e aquelas coisas extraordinárias relatadas nos 4 evangelhos, você tendo sido testemunha delas durante 3 anos, impactante demais. Então, aqueles discípulos, penso eu, não se surpreenderiam com nada mais extraordinário que Jesus viesse a fazer. Ele já tinha ressuscitado mortos, ele já tinha feito enxergar os cegos, ele já tinha levantado os coxos, ele já tinha multiplicado pão e peixes. Não faltava nenhum sinal, nenhum prodígio grandioso que o nosso Jesus viesse a fazer. De modo que aqueles 12 discípulos já estavam perfeitamente, plenamente acostumados com os milagres, com os sinais, com a vitória daquele que é a rosa de Saron, daquele que é o maravilhoso conselheiro, daquele que é o médico dos médicos, daquele que é o leão da tribo de Judá. Como eles poderiam, de fato, estar preocupados no sentido de que Jesus, o Cordeiro, fosse realmente morrer naquele momento? Eu penso que toda a emoção de estarem mais uma vez com Cristo, até por essa grande bênção, eles não tinham exata noção de que eram os últimos momentos que eles teriam perto dessa pessoa única, unigênito do Pai.
mesmo aqueles, quem sabe João, mesmo aqueles que mantinham uma observação, até teológica, mais acurada, tinha um discernimento, uma comunhão com o Pai mais cultivada, portanto, mais propensos a ouvir a voz de Deus. Mesmo esses que suspeitassem, que tivessem ligados pontos, que tivesse somado 2 com 2 e achado 4, mesmo esses talvez tenham se enganado, achando que Jesus, no final das contas, não precisaria ser sacrificado como cordeiro. Por quê? Porque não teria sido a primeira vez que Deus haveria de propor que um ser humano fosse sacrificado. Lembram-se de Abraão com o seu filho Isaque? Deus, ele disse para Abraão que ofertasse o seu filho em sacrifício. Abraão obedientemente pega o seu filho Isaque e ele vai subindo lá o caminho, vai subindo lá o monte, em obediência ao Senhor. O filho que Deus tinha prometido para ele, o filho que Deus tinha dito para ele que seria um dos patriarcas da fé, também pai de uma grande nação. Abraão vai levando, até que num determinado momento, Deus diz: para, eu vou prover o cordeiro. E esse Deus maravilhoso não permite que Isaque seja sacrificado e substitui a pessoa de Isaque, o filho de Abraão, por de fato um cordeiro. E aí o cordeiro, sim, foi sacrificado. Aqueles discípulos eram crentes no Senhor Jesus, óbvio. Aqueles discípulos eram conhecedores da Bíblia que Jesus lia, o Antigo Testamento, óbvio. Aqueles discípulos, dentre eles havia alguns que tiveram o mesmo estudo de um fariseu, muito acurado, como Mateus. Então ele conhecia, e outros também, a Torá, os 5 primeiros livros, principalmente Gênesis, de cor e salteado, decorado. E eles sabiam que quando nosso Deus quer evitar alguma coisa, essa coisa não acontece de jeito nenhum. Ao mesmo tempo que se o nosso Deus quer que algo, mesmo impossível aos nossos olhos, acontece, isso vira realidade, porque Ele é nosso Deus. Então, seria muito comum que aqueles discípulos de Cristo, aqueles seguidores de Jesus, pensassem assim: eu já entendi, Ele é o Messias, Ele é o Cristo. Todos os profetas, eles profetizaram que quando viesse o Cristo, que quando viesse o Messias, ele passaria por um grande tormento, ele seria torturado, ele seria morto. Mas, quando foi com Isaque, o nosso Deus, ele interveio. E aí, quando ia acontecer o sacrifício mesmo, o nosso Deus foi e trocou e não deixou Isaque ser morto. Será que é conjecturar demais imaginar que os discípulos crentes, conhecedores da palavra, mesmo que tenham entendido tudo o que estava acontecendo, não tinham imaginado que tal coisa aconteceria com Jesus? Afinal, Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o príncipe da paz, mas é príncipe. Afinal, o nosso Deus, o Pai de Jesus, Ele é Jeová Jirê, varão de guerra. Afinal de contas, todos os anjos, eles estão a favor do Filho de Deus. Então, não seria impossível, e de fato, seria muito fácil. Bastaria uma ordem de Jesus e todos os anjos viriam com as suas espadas desembainhadas e arrasariam os exércitos romanos e quaisquer outras milícias. Será que não era isso que eles acreditavam? Sobretudo, os discípulos
sicários e iscariotes, os discípulos zelotas, aqueles que faziam parte de milícias antes de conhecer a Jesus, antes de seguir a Cristo como discípulos, eles faziam parte de partidos cuja função era lutar contra exércitos hostis a Israel. Um deles, o império da ocasião, Roma. Então haviam vários partidos que aguardavam esse Messias prometido que viria como general. E aí, assim como Davi lá no passado, ele reuniu todas as 12 tribos e conseguiu vencer todos os seus inimigos ao redor, fazendo com que Jerusalém e o reino do norte e o sul se unificasse em um. O Messias também juntaria todos esses partidos, criaria um grande exército, venceria Roma. E em vez de um rei reborn, né? Podemos dizer que era isso, Herodes, né? Em vez de um rei reborn, que era Herodes, teriam ali de fato um rei verdadeiro, o rei dos reis. Isso era um entendimento perfeito e era inclusive a lógica de Judas. Era o que Judas entendia que seria o Messias. Era o que Judas entendia que seria Jesus. E talvez Pedro, o melhor amigo de Jesus, Pedro, o melhor aluno, talvez ele também estivesse pensando algo parecido. Afinal de contas, pouco tempo depois da última ceia, lembrem-se que os soldados chegam lá para pegar Jesus, e o que faz Pedro? Ele pega a espada e ele corta a orelha daquele que levaria Jesus preso. E aí Jesus vai lá, não, meu filho, não é isso. A nossa luta não é essa. Nós sabemos que a nossa luta, a luta do crente no Senhor Jesus, não é contra carne ou sangue. Nós sabemos que a nossa luta não é partidária. Nós sabemos que a nossa luta não tem a ver com antropologia, sociologia, política. A nossa luta é na esfera espiritual. E ali nós só podemos vencer e venceremos porque nós temos conosco o Espírito Santo de Deus. A nossa arma é a palavra, a nossa munição é a oração. Nós não agimos com violência, nós não retrucamos o mal com o mal. Até as nossas palavras contra os nossos inimigos, elas são palavras de bênção. O sujeito passou por você no trânsito e ele usou daquele gesto indecoroso. Você, Deus te abençoe. Todo mundo faz isso, né? Todo motorista crente faz isso, né? Quem dera, mas temos que fazer, né? Temos que conseguir fazer. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Pedro puxa a espada, corta a orelha do outro. Por quê? Porque Pedro, naquele momento, ainda supunha: o meu Senhor não vai ser vencido. Alguma coisa vai acontecer. Deus vai fazer alguma coisa. Jesus, quando estiver no momento derradeiro, ele vai fazer assim, e todos aqueles que são inimigos de Israel, todos aqueles que são algozes de Jesus, do Cristo, eles vão desfalecer. Eu tenho um grande amigo, o Dr. Wilson Bonfim, é praticamente meu irmão, amo há muito tempo, e uma vez eu assisti uma pregação dele. Quantos lembram daquele filme antigo? Eu acho que é da década de 70, do Zeffirelli, que passava na sessão da tarde, toda Páscoa, todo Natal, Jesus de Nazaré, aquele mais antigo. Quem lembra? Quem lembra? Né? Aquele é um clássico. Não passa mais, né? Agora tem coisa mais nova, né? The Chosen, que eu não deixo de fazer propaganda, não perco uma oportunidade de fazer propaganda de The Chosen, uma obra-prima mesmo, sobre a pregação do Evangelho. Pois bem, aí o Dr. Wilson Bonfim, ele, numa pregação dele, ele disse assim: sempre, quando eu era criança, sempre que eu via aquele filme, eu me frustrava. Quando eu era criança, eu ainda não conhecia
as coisas de Deus. Eu era pequeno, meus pais me levavam na igreja, então eu já era um crentezinho, mas eu ainda não entendia a palavra. Então eu sempre me frustrava naquele filme, quando Jesus era crucificado e morto. Porque sempre, todo ano, quando eu era criança, chegava naquela parte da crucificação, eu que era acostumado, o Wilson Bonfim falando, mas eu poderia fazer das palavras dele também as minhas. Eu, que naquele tempo era acostumado a ver Spectroman, quem lembra? Ultraman, quem lembra? National Kid, quem lembra? Então, sempre que, tudo preto e branco, né? Sessão preto e branco. Então, sempre que chegava naquele tempo de Jesus crucificado, eu pensava que, como todos os heróis, ele ia vencer no final. E vencer seria o quê? Seria ele arrebentar aquela cruz, né? Igual o He-Man, pular lá embaixo e arrebentar com todos o exército romano. Porque ele podia fazer isso. Ele tinha poder para isso. Ele tem poder para isso. E aí ele se frustrava. Eu estou falando de um rapaz muito crente no Senhor Jesus, de um homem que ele é médico, o doutor Wilson Bonfim, ele é poliglota, é uma pessoa maravilhosa, é o que a gente chama assim, é uma moça, de tão gentil que ele é. Mas ele ficava aborrecido, ele ficava revoltado. E aí ele disse que conseguiu entender o sentimento de Judas. Ele conseguiu entender o sentimento de Judas, porque Judas não tinha conhecimento, apesar de 3 anos sendo ministrado por Cristo, apesar de 3 anos fazendo a refeição com Jesus, apesar de 3 anos dormindo sob o mesmo teto que o filho do carpinteiro, que Jesus de Nazaré. Judas não entendeu no coração a mensagem do príncipe da paz, e não de um príncipe da guerra, de um príncipe da paz. E Judas esperava que isso que Jesus faria, que Jesus ia arrebentar com tudo e com todos. Quem sabe Judas não era o único que pensava assim. Quem sabe outros também não pensassem assim, apenas foram mais fiéis do que Judas e não traíram ao nosso Jesus. Apenas foram mais, tiveram mais fé, mais obediência do que Judas e não traíram a Jesus. O próprio Pedro o negou 3 vezes, não foi? Depois de tê-lo dito que amava, ele negou 3 vezes. Para não dizer que fora João, nenhum dos discípulos ficaram ali ao pé da cruz, ou sequer perto, quando Jesus foi crucificado. Eles todos fugiram e se esconderam. O que faz a minha interpretação no sentido de que aqueles 12 melhores amigos de Jesus, aqueles discípulos, eles possivelmente, se não provavelmente, não terem a certeza de que aquela era a sua última oportunidade com Jesus. Meu irmão, minha irmã, se todos nós tivéssemos aproveitado as nossas últimas oportunidades nessa vida, quem sabe alguém de nós aqui não tenha tido uma pessoa querida e você não sabia que aquela teria sido a sua última refeição com aquela pessoa querida. A pessoa saiu de manhã e você pensou que a rotina seria como sempre, a noite estaria contigo, mas aquela noite ele não voltou. Aquela noite ela não voltou. Você não sabia de manhã, ao acordar, ou na noite anterior, que seria a última refeição. Quantos de nós não tivemos oportunidade, porque talvez não tenhamos percebido, que era a última oportunidade que teríamos de acertar as contas com uma pessoa, de pedir perdão a uma pessoa. Guardou aquela raiva, guardou aquela mágoa por tanto tempo, e aí aquela pessoa veio a falecer, e você não conseguiu pedir perdão para aquela pessoa. Aquela pessoa
talvez fosse ela quem tivesse que pedir perdão a você. Talvez fosse ela a errada no conclave, não você. Mas depois que ela partiu, isso já não importa mais. Ficou a dor, porque você perdeu a última oportunidade. Quem de nós não perdeu a última oportunidade quando teve uma situação financeira melhor, mas no tempo de vacas gordas não guardou o suficiente, veio o tempo das vacas magras, e aí a vaca foi para o brejo, né? Perdeu, não sabia que aquele tesouro era para ser melhor administrado, pensou que ia continuar da fonte que estava jorrando aquilo, ia continuar jorrando indefinidamente. Quantos de nós talvez não tenhamos aproveitado a nossa última oportunidade? Aqueles discípulos talvez tenham pensado sobre isso. Eu não aproveitei a última refeição com Jesus. Aquele período de 3 dias, em que Jesus ainda não tinha ressuscitado, eles estavam como barata tonta, indo para lá e para cá, assustados e com medo. E deve ter sido um tempo de dor para eles. Será que eles não pensaram, tem questões do céu que eu não perguntei a Jesus, e agora o mestre não está mais aqui, tem questões, tem pessoas que eu devia ter levado para ele curar, e eu não levei, e agora como que essa pessoa, ela será curada? Eu não levei enquanto Jesus estava aqui. Uma coisa no meu coração que eu guardei, e Jesus é intercessor pela minha vida junto ao Pai, eu não confessei para Jesus. Se ele estivesse aqui, ele ia me perdoar, e ele ainda ia dar uma palavra de bênção. Quantas vezes esses 12 e outros tantos, aqueles que pediram por Barrabás, em vez de pedir por Jesus. Muitos deles talvez tenham sido curados por Jesus. Muitos deles talvez tenham tido a sua vida transformada pela ação de Cristo, mas eles pediram Barrabás, eles pediram um assassino, eles pediram um bandido, um ladrão. O exemplo maior de remorso, não arrependimento, remorso, está em Judas, que se enforca, se suicida, se destroça. Mas quantos outros não devem ter sentido mal consigo mesmo, porque não aproveitaram a sua última oportunidade. E por quê? Porque não sabiam que era a última oportunidade. E olha que às vezes a gente não aproveita a última oportunidade até sabendo que é. Quando o marido diz assim para a esposa, eu quero me consertar com você, essa é a nossa última oportunidade. E aí a esposa, várias vezes, ela diz assim, ele já me disse isso tantas vezes, mas ele sempre volta. O contrário também, quantas vezes a mulher disse para o marido, olha, eu quero me acertar com você, é a última chance que eu vou dar. E o marido, nada. Ela não tem vergonha, posso aprontar à vontade, que sempre que eu voltar, e até um dia que ela de fato fecha a porta, isso vale para a relação com pai, mãe, filho, patrão com empregado e vice-versa. Às vezes, mesmo sendo avisados, e olha que os discípulos foram, eles só não entenderam a mensagem. Mesmo sendo avisados, muitos não aproveitam a sua última oportunidade. Aí, meu irmão, minha irmã, de novo, 2 Pedro 3:10. 2 Pedro 3:10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. É de repente, é pá! Você que estava dormindo agora, seja em casa assistindo no YouTube ou aqui, se assustou, né? É de repente.
Eu já disse para os irmãos que eu e minha família tivemos essa experiência uma vez, de um ladrão entrar na nossa casa há uns 28 anos atrás, 27, dormíamos todos. O ladrão entrou, levou os nossos objetos de maior valor, que naquela época era um videocassete. A Esther não sabe nem o que é isso. Não sei se a Pamela sabe o que é isso. A minha filha Isabela não sabe o que é isso. A Vitória não sabe o que é isso. Mas quem tem da minha idade que não interessa para cima, sabe muito bem o que é um videocassete. Levaram o videocassete. Levaram outras coisas daquela época. Levaram um pager, né, o Teletrim. Né? Levaram um monte de coisa de ficção científica dos anos 90. O ladrão. Eu e minha família estávamos dormindo no nosso quarto. Eles não entraram no nosso quarto, graças a Deus. Mas eles fizeram a festa, levaram o dinheirinho que estava na mesa. Eu fui dormir na noite que antecedeu essa visita malfadada e eu não supunha que aquilo fosse acontecer. Eu acordei de manhã com a minha esposa dizendo: Marquinhos, você trocou os móveis de lugar? Você tirou o videocassete do lugar e outras coisas que desapareceram? Eu falei assim: ô mulher, para que eu vou fazer um negócio desse? Para que eu vou mexer nas coisas de madrugada? E aí eu fui lá ver, tudo vazio na sala, eu falei: deu ladrão. Aí entrei, tranquei a porta, saí ligando para meu pai, para vizinho. Daqui a 5 minutos estava a rua toda cheia de gente lá fora, dizendo: pode sair, pode sair. Aí a gente saiu. Diz esse texto de 2 Pedro 3,10, que tão inesperadamente, tão sem aviso, será a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dia do Senhor. Pergunto, como sem aviso? Se desde Gênesis está profetizado que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente e destruiria Satanás, libertando todo ser humano da opressão do mal? Como de repente, se todos os profetas têm nos avisado que Jesus de Nazaré viria nascer, alguns desses profetas deixaram bem claro: ele é o Cordeiro Santo, ele será sacrificado, mas ele no terceiro dia vai ressuscitar. Como sem aviso, se o apóstolo João escreve um livro inteiro sobre o Apocalipse, que é o aviso derradeiro de que nosso Jesus, ele irá voltar, e todos aqueles que formos fiéis até a morte, receberemos a coroa da vida. Como sem aviso? Porque temos a ciência, através das cartas paulinas, daquilo que não devemos fazer e aquilo que devemos fazer para sermos apresentados diante de Deus como homens e mulheres, varões e varoas valorosas, sem nada do que sermos reprovados. Como sem aviso? Se temos mais de 60 livros na nossa Bíblia que apontam para o mesmo caminho, o único que é verdade e vida. Como sem aviso? Se não bastasse todas essas coisas, quando nós vamos dormir, quando nós estamos caminhando, quando nós estamos cultuando ao Senhor, quando nós estamos fazendo os nossos afazeres, o próprio Deus fala no nosso coração, o próprio Espírito Santo, ele nos comove e nos quebranta. O próprio Jesus, assim como apareceu para Paulo, ele aparece para nós em pensamento, no coração, testificando e diz: eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu sou o grande eu sou. O nosso Jesus não continua pregado nessa madeira. O nosso Jesus não continua morto. Ele está vivo, aleluia. E ele se revela a nós todos os dias, como sem aviso. O aviso está aí o tempo todo. A gente que não escuta. A gente que não observa. A gente que não vê. Ah, meu irmão, minha irmã, eu não vou fazer
aquele apelo máximo. Olha, cuidado! Você pode sair ali na rua e ser atropelado, hoje pode ser a sua última oportunidade. Não é disso que eu estou falando. Nós temos que estar bem com o nosso Deus todos os dias, ontem, hoje e amanhã, porque nós não sabemos se essa foi a nossa última oportunidade. Eu tenho para dizer para você, meu irmão, minha irmã, concluindo essa mensagem, que se você foi tocado a ponto de ficar constrangido e temeroso ou temerosa, no seguinte sentido: pastor, eu tive muitas últimas oportunidades e eu as perdi. O filho da nossa irmã Pita, o Luiz Guilherme, ele está agora 8h44. Provavelmente ele esteja sedado nesse momento, porque a cirurgia dele estava marcada para as 20 horas, 8 horas. Eu visitei ele, depois saí daqui da igreja no culto da manhã, fui direto para o hospital, fiquei com eles lá umas 2 horas. Foi eu e Pita, inclusive, comprar o almoço para ele, estava sem comer desde 11 horas da manhã do dia anterior. E no que eu estive conversando com ele, o Luiz Guilherme, que, repito, está em cirurgia, se tudo correu diante do cronograma, a Pita está assistindo ao vivo, se ela conseguiu ligar lá, porque ela disse que assistiria, a mãe. Nós vamos orar, irmã Pita, vamos orar pela cirurgia, tenho orado desde cedo, nós vamos continuar orando pelo Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme, ele sofreu esse ferimento, está lá fazendo a reconstrução do tendão. Como todos nós, ele precisa trabalhar, e para trabalhar na profissão dele, que é motorista, igual o nosso irmão, o Emerson, que está lá atrás, o tendão, do jeito que está, o médico já adiantou para ele de que 4 a 6 meses ele não vai poder trabalhar. Eu fiquei lá conversando com esse jovem, e orei por ele, e esse jovem disse para mim: pastor, esse período agora, que eu vou ficar acamado, eu não vou poder trabalhar, disse isso depois da oração, no domingo que vem mesmo já estarei na igreja novamente. No domingo mesmo eu já estarei na igreja novamente. Eu quero buscar a Deus novamente. Ele está aproveitando uma última oportunidade que está sendo dada a ele. Ele está aproveitando. As lágrimas desceram, eu vi o quebrantamento, ele se entregou para Jesus, ele fez a sua oração. Os irmãos conhecem, ele cresceu aqui na igreja, não é? Deus te abençoe, Luiz Guilherme. Que a cirurgia tenha sido um sucesso, que você esteja bem. Queremos vê-lo aqui domingo que vem, de muleta, de cadeira de roda, como você puder vir. Deus te abençoe. Mas nenhum de nós, meu irmão, minha irmã, precisamos passar por uma experiência tão dolorosa para encontrarmos de novo com Cristo. Não precisamos. Ele está aqui nesse momento. Ele está na sua casa te aguardando. Ele vai com você daqui até lá. Ele está tomando conta da tua filha, do teu filho. Ele está tomando conta dos seus pais acamados. Nós só precisamos responder, porque Ele está dizendo: venha como estás. Venha como estás. Vou encerrar o culto. Eu peço que toda a igreja venha novamente no altar. E agora no altar mesmo. Pode ficar tranquilo que hoje não é unção com água. Então você pode vir até aqui pertinho, que não vai ser jorrado água na sua cabeça. Pode ficar despreocupado. Nós vamos terminar esse culto, todos nós orando aqui no altar. Simbolizando que
pode chegar mais pertinho. Pode chegar para todo mundo conseguir chegar perto do altar. Simbolizando que nós estamos realmente com a nossa vida no altar. Do altar do Senhor vai descer fogo abençoador. O vento do Espírito, amém? Podem ficar tranquilos com os seus pertences. Nós temos lá 2 irmãos que estão lá atrás, o irmão Júlio, o irmão Nem, a câmera de segurança está ligada e nós não temos aqui hoje nenhum visitante que não tenha sido convidado por alguém, então está tudo tranquilo, vocês fiquem em paz. Nós só temos visitantes aqui que já são crentes no Senhor Jesus, amém? Nós só temos visitantes aqui que hoje estão tendo um novo encontro com esse Jesus maravilhoso, amém? Mas nós, o Ministério do Louvor, se quiser, pode subir também ao altar, que aí já nos ajuda. Só que nós, membros dessa igreja que também estamos aqui, há em nós questões que precisam ser transformadas. Reconheça que há, que é mais fácil. Abra seu coração para o Senhor. Deixa o oleiro quebrar o vaso e fazer de novo. Deixa o dono da vinha tirar o vinho velho e fazer vinho novo. Deixa ele consertar o odre. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Eu sou membro da Igreja Metodista há algum tempo. Não tenho o privilégio de dizer que sou alguma geração de metodista. Eu sou o primeiro. Não tive pai pastor. Queria ter tido. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não é o nosso tempo de casa que vai nos manter diante do Senhor. É a nossa entrega a Jesus. Então deixa Ele quebrar como está sendo cantado. Deixa Ele quebrar o vaso e fazer de novo. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, quebra os nossos vasos, quebra-nos, Senhor, quebranta o nosso coração. Faze-nos, Senhor, novos na Tua presença. Não deixa, Pai, a gente perder a nossa oportunidade de estar com Jesus. Pai amado, que o Teu Santo Espírito venha agora aqui, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha aqui agora, Senhor. E o Teu Santo Espírito batize com fogo a Tua igreja. Senhor Jesus, venha a nós agora, Senhor. Venha a nós agora, Senhor. E tira toda a tristeza. Aquele que entrou aqui triste, deprimido, magoado, que ele saia leve, feliz, alegre. Aquele que entrou com dor na cabeça, aquele que entrou com preocupação com o resultado do exame, que saia, Senhor Deus, ileso. Que saia, Senhor Deus, curado. Que saia, Senhor, na certeza que o médico dos médicos pôs a sua mão e curou. Aquele que entrou aqui, Senhor Deus, preocupado com a causa na justiça, com a briga com o juiz, com a briga com o promotor, que ele saia daqui esperançoso, porque o advogado justo está do nosso lado e ele vence o juiz iníquo. Pai amado, que aquele marido e aquela esposa, que aquele pai e aquele filho, que aquela nora, a sogra, o sogro, o genro, Pai amado, que aqueles que estão em casa agora, assistindo ao vivo, Senhor Deus, ou a gravação, que eles sejam abençoados com a presença do Senhor. Que haja reconciliação, que haja, Senhor Deus, uma aliança nova, uma nova aliança, que haja, Senhor, pedido de perdão e liberação de perdão. Senhor, que haja brasa viva nesse altar. Queima os nossos lábios, Senhor Deus, com a mesma tenaz de fogo que o Senhor colocou na boca, Senhor, do profeta,
para que, Deus, de nossos lábios só venha sair palavra santa e abençoadora. Não venha mais sair, Senhor Deus, palavra torpe. Que nós venhamos dar um bom testemunho nessa comunidade de fé, na nossa família. Um bom testemunho, Senhor Deus, no nosso emprego, na nossa vizinhança. Pai amado, te damos graças em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória ao nosso Deus. Seja abençoado, meu irmão, minha irmã. Antes de falar para você voltar para o seu lugar, eu pergunto: há entre nós alguém que nessa noite decide ou entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, ou voltar para Cristo e queira... Tudo bem, filho, tá tudo bem. Você aproveitou a oportunidade com Jesus, tá tudo bem. Você é de Cristo, tá tudo bem. Aleluia, glória a Deus. Vocês podem voltar para o seu lugar. Davi, leva o Gabriel até o lugar que ele estava, acompanha ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Estamos encerrando. O irmão Maguinho, presidente dos homens, da Sociedade de Homens, pede para eu anunciar que no dia 12 de junho tem o Congresso dos Homens, é um congresso distrital. Eu vou enviar no WhatsApp do grupo da igreja a data, o link, tudo direitinho. Ah, já está lá, ó. Pessoal mais rápido que eu. Dia 12 de junho, portanto, ok? O Congresso Distrital dos Homens. Irmãos e irmãs, a nossa vigília. Sexta-feira agora, dia 6 de junho. Daqui a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 5 dias? 5 dias. Sexta-feira. A vigília começa 9h30 da noite de sexta-feira, dia 6 de junho, e termina de manhã no sábado, às 6 da manhã. Nós teremos 2 cafés, porque provavelmente vai estar frio, é sério. Pode trazer o seu cobertor. Travesseiro não. Se não é muita tentação, você traz o cobertor por causa do frio, ok? O nosso ministério de oração, nós estamos com 4 a 5 entre pastores e irmãos de fora que vão trazer mensagens ao longo da madrugada. Vai ser uma bênção. Agora veja, meu irmão, minha irmã, vai começar 9h30 da noite, nós vamos fechar os portões às 11h. Aí depois das 11h, a ideia é que ninguém entre nem ninguém saia. Isso é para segurança dos que permanecerão aqui, ok? Pastor, mas eu quero vir só um pouquinho e voltar para casa. Eu estou pedindo para que, se for esse o caso, você assistir online. Nós vamos transmitir até 1h da manhã. Depois de 1h da manhã, nós vamos encerrar a transmissão, que deve ser quando vai ter a primeira parada para café. Então, você assiste de casa. Por quê? Você está proibido de vir nessas condições? Não, o pastor não pode proibir nada. Eu estou pedindo para que você não venha com o pensamento de voltar, porque eu acho perigoso. E aí, se alguma coisa acontecer, o seu pneu furar de madrugada, não conseguir ônibus para voltar, eu vou ficar me sentindo responsável, porque eu inventei moda, você veio atrás do pastor, voltou para casa de madrugada, teve que ficar no relento, ou acontecer alguma coisa pior. E eu vou me sentir responsável, embora legalmente não seja, mas eu assim vou me sentir. Então é um pedido que eu faço, tá bom? Você, pastor, mas eu poderia colaborar um pouco. Hora de casa, vai ter o mesmo efeito. Ora por nós que aqui estaremos, tá bom? Você vem se você pode passar a noite. Mas, de novo,
Não vou segurar, não vou... cheguei lá, meia-noite, quis ir embora. O pastor vai fazer o quê? Vai jogar a teia do Homem-Aranha, segurar assim para não deixar sair? Não, eu não tenho essa teia. Vai pedir o Arthur para segurar, dar uma gravata e ficar? Não vou poder fazer isso. Claro, você vai vir, você desobediente? Não, é um pedido que eu faço preocupado com a sua segurança. Ok? Todo mundo entendeu, né? Vamos ficar de pé. Gente, 9:02, se não fosse essa falação demais que o pastor deu agora, ia acabar no horário, hein? Mas graças a Deus, né? Deus abençoe. Todo mundo feliz que o pastor quase não citou o nome do Arthur, hein? Foi por pouco, foi coisa de 2 minutos. Foi por pouco. Vamos então receber a bênção, não é? Depois que eu impetrar a bênção, eu vou correr lá para a porta para cumprimentar os que estão indo embora. Espero eu chegar lá para cumprimentar você, tá bom? Que a graça do nosso Deus Pai, Criador do céu e da terra, a misericórdia em seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e eternas consolações no Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, Igreja do Senhor, nessa noite sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.